Olá, paz do Senhor Jesus. Vou iniciar um estudo bíblico, o anúncio da vinda do Messias. Que significa anúncio, o aviso, quando Deus começou a ver que a iniquidade do povo de Israel não tinha mais jeito. Deus anunciou, enviou através dos profetas todas as formas de reconciliar com eles, para que eles fossem uma nação exemplar, uma nação que desse bom testemunho, que fossem a luz do mundo, né? Para ganhar vidas, ganhar almas para o reino de Deus. Mas Deus viu que eles faziam coisas piores que todas as outras nações. Então Deus enviou seus profetas, começou a anunciar o quê? A vinda do Messias. Queria enviar o seu filho para a luz do mundo, já que Deus não pôde contar com eles para serem a luz do mundo. Teve que enviar o seu filho. Havia de enviar o seu filho. Por que teve que enviar? Porque Jesus já veio há mais de 2000 anos atrás, e mesmo assim eles o rejeitaram. Duvidaram que Jesus era o Filho de Deus. Mataram os meus profetas, a Bíblia fala. Enviarei o meu filho. E mataram a Jesus, que é a luz do mundo. Então nós temos que compreender por que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Deus talvez não tinha um plano com a morte de Jesus, que esse povo, a semente de Abraão, era a promessa de Deus, de espalhar nos 4 cantos da terra. Iriam ser mais que os grãos de areia do mar e as estrelas do céu. Mas como os homens não puderam cumprir, Deus enviou o seu filho Jesus. Vamos lá? Isaías 11. O reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a cabeça com a vara de sua boca, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua boca na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
As nações, e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente junto despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, de qualquer que atravessar com sapatos, que qualquer atravessará com sapatos. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Essa palavra aqui, ela está falando quando Deus usava Isaías prometendo que do rebento de Jessé brotaria uma raiz, um novo renovo frutificaria. Quem era Jessé? Jessé, ele era descendente de Raabe, casada com Salmão. Quem era Raabe? A prostituta da cidade de Ai, que quando os espiães Salmão e outro soldado foram lá espiar, ela os salvou. Ela os salvou, os guardou e depois fez eles descer pela janela, salvando assim as suas vidas. E fez uma promessa para ela colocar um fio de escarlate na janela, porque assim pouparia a sua vida e a família sua, quando Israel fosse tomar e destruir a cidade de Ai. Se nós observar, Deus ele honra os humilhados. Raabe era uma prostituta e ela teve esse filho. Esse Jessé é da sua linhagem, aonde da linhagem de Jessé é Davi, e da linhagem de Davi José, e Jesus da linhagem de José. É duro, é triste, é angustiante nós ter que imaginar o porquê que as pessoas querem duvidar que Jesus é o Filho de Deus. É duro, é vergonhoso imaginar por que os israelitas duvidaram que Jesus era o Messias. Muitos falam por quê? Porque está escrito em Isaías que o reino dele seria pacífico e próspero. Mas o reino de Jesus é pacífico e próspero. Não falou em riqueza aqui na terra o profeta, Deus não falou pelo profeta profetizar riquezas com o reino de Jesus que iria vir. O reino dele é pacífico e próspero, mas não essa terra. Um reino que Deus está preparando para os homens que o aceitarem, a humanidade que crê que Deus transforma a vida, não um reininho aqui no mundo, que essa terra, pronto, viveu bem, depois passou da morte, não. Ficou nisso. Você tem uma vida, você vai passar da morte, que seria eterna, tendo Jesus, para a vida, só que a vida eterna. Não é apenas no Hades,
ser lançado ali, mas vai haver um julgamento, porque o reino do Messias é pacífico e próspero. E ele veio para esse mundo, Jesus. Ele nasceu da semente, da descendência de Jessé, sim, sendo filho de Deus, cumprindo a palavra que diz que nasceria de uma virgem. E assim aconteceu. E muitos negam a Jesus também, porque eles falam aqui que ainda não cumpriu, que morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia, a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e nada vai acontecer. Sim, mas isso daqui não era para o Israel terreno, não era para nós, os gentios, aqui nesse mundo, essa promessa. Essa promessa da vinda do Messias é para a vida eterna, a nova Jerusalém. Essa terra, todo mundo, todo israelita, hebreu, judeu, seja ele quem for, toda a humanidade, quando Deus fez essa promessa, porque estava contaminada. O povo de Israel já havia deixado o Senhor, seu Deus, o temor de Deus, fazendo pior do que todas as nações. Não precisa falar o que estavam fazendo, pior, todo tipo de pecado, como hoje está no mundo. É todo tipo de pecado que tem no país, tem lá no país também de Israel. O povo peca, corrompe, comete iniquidade. Então Deus enviou os profetas, mataram os profetas, não aceitaram a correção de Deus através dos profetas. O profeta Jeremias apanhou, foi lançado no calabouço, passou fome na lama ali, porque o rei não acreditou que Deus estava mandando eles ir para a Babilônia, se sujeitar. Ele iria viver, o filho dele iria viver. Mas ele também não obedeceu. Judiaram de Jeremias, pintaram e bordaram, e aconteceu o quê? Ficou cego das duas vistas, e o rei da Babilônia matou os seus 2 filhos na frente dele e depois o cegou e deixou ele preso lá até a morte dele. Então essas promessas que o lobo, o áspide, todas essas coisas aqui vai acontecer quando findar a grande tribulação, quando Jesus arrebatar a igreja, quando o diabo reinar 1000 anos com os infiéis na terra, quando Israel for cercada, e aí eles não vai ter saída, e eles vão falar: Senhor, Deus, envia Jesus o Messias. No final de tudo. Então nós temos que prestar atenção, porque o reino do Messias é pacífico e próspero, sim. Mas não para um povo Israel material, mas um Israel espiritual. Que somos nós hoje em dia. A salvação anunciada para os gentios. Porque a palavra de Deus fala que Jesus veio para os seus e eles o rejeitaram. Mas ainda haverá esperança para eles no último dia. Então, estamos aqui no estudo A Promessa de Deus, a vinda do Messias. Essa é a primeira parte, a vinda do Messias.